Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do 8º ano da Escola Dinâmica. Vamos agora iniciar mais uma aula de Ética e Cidadania. Hoje vamos trabalhar com o capítulo 2. O tema principal fala sobre viver dignamente. O que é viver dignamente? Viver dignamente, na realidade, é ter uma vida com o mínimo, do básico, do conforto, onde você tem direito a uma moradia, tem direito ao estudo e tem direito a um sistema médico hospitalar de qualidade. Isso básico, para você ter ideia, um filho custa para um pai hoje, desde o momento que ele nasce até o momento que ele sai de uma universidade. Foram estudos feitos o ano passado que eu vi essa pesquisa. Um filho custa para o pai R$1.800.000 desde o momento que ele nasce até o momento que ele sai da universidade. Isso com o básico, de uma criança normal. Não é vivendo de luxo, não, é o básico. O básico é alimentação, moradia, educação e saúde. É o básico. Que ele custa isso aí para ver dignamente R$1.800.000. Então chega-se à conclusão que todos nós somos milionários, porque da medida que a gente cria um filho, durante este período, a gente gasta quase R$2 milhões. Um filho custa caro, Por isso que é muito bom a gente ter a responsabilidade de saber a hora de ter um filho, porque ter um filho não é só jogar uma criança do mundo e tá feito, não. A questão tem que ser a responsabilidade. A responsabilidade está acima de tudo no momento que você vai ter filho. E você tem condições apenas de ter um filho, só tenha um. Não vai ter dois, não. Você tendo dois, a sua situação vai se complicar. Um filho custa muito caro. Você vai começar a deixar a desejar na criação do seu filho. E quem vai sofrer as consequências, no final de tudo, é ele, não é você. A consequência, quem sofre, é ele. Porque ele não vai ter uma escola digna, ele não vai ter um sistema de médico bom, ele não vai ter uma alimentação também boa, e aí, consequentemente, vai desencadear um fator em cadeia. Então, vamos dialogar. Existem inúmeras situações na vida que não são dignas, ou seja, não são respeitosas, são indecentes. Algumas delas acontecem porque vivemos em um país bastante desigual em sua realidade social e econômica. As pessoas de classes sociais diferentes não são assistidas da mesma forma, provocando um abismo entre os pobres e os ricos, que é a realidade não só no Brasil, é a realidade praticamente no mundo inteiro, Você tem uma diferença social muito grande, essa dicotomia de classe social, ela é uma situação que assola no mundo inteiro, principalmente nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Nos países mais desenvolvidos, eu tenho pessoas que são pobres que têm um nível de vida melhor do que aqueles pobres que vivem em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, mas que eles conseguem viver uma vida até um quanto tranquila, mas que há essa diferença social entre a classe rica e a classe pobre, é praticamente um abismo entre os dois lados, Há também situações indignas causadas por fatores de ordem emocional resultantes, em muitos casos, do tipo de vida que conhecemos ou que levamos a escolher. Por exemplo, você sabe que existe a questão muito preocupante no Brasil atualmente, que é a questão das drogas, Hoje eu tenho um dos grandes problemas que assola na família brasileira, que é a questão do crack. O crack, muitas vezes, ela não escolhe classe social. Está desde a faixa das pessoas mais ricas até as pessoas mais pobres que se entregam à droga, principalmente ao crack. O crack é uma droga extremamente devastadora na vida do ser humano. O crack, a primeira vez que a pessoa experimenta uma pedra de crack, ela automaticamente já se torna dependente, porque ela afeta diretamente o cérebro da pessoa. Claro que ocasiona situações boas na mente da pessoa, a pessoa acredita que está tendo situações boas, que na realidade não tem nada de bom, que a utilização de uma droga dessa
não devia nem ser chamado de craque, não é? Devia ser chamado de perronha, como já disse a Dionísio, que craque é um cara bom de bola, né? Um bom de futebol é chamado de craque. O cara ruim é chamado de perronha. Então, o crack devia ter outro nome, porque é uma droga devastadora que acaba tanto famílias que viviam bem economicamente, quanto as famílias que já sempre viveram mal economicamente e acaba levando até a morte. O crack, ela vai tirando o apetite da pessoa, a pessoa não se alimenta mais, vai destruindo os neurônios, você fica entregue à vida, né? A droga, você começa a roubar a sua própria casa para comprar droga, você começa a dever, não é, as pessoas, aos traficantes, e aí é uma situação que hoje é deplorante, né, em relação à população brasileira e mundial, porque o crack já é uma droga a nível mundial. Neste capítulo aprenderemos a identificar as desigualdades sociais, o que são direitos humanos e como podemos fazer nossa parte para mudar as realidades injustas. Para começar o debate, analise a imagem a seguir e converse com os colegas e seu professor sobre o que elas representam e a falta de dignidade da vida de muita gente. Nas 3 imagens a seguir, eu tenho aí uma criança, provavelmente filha de algum pedinte que deve estar chorando aí com fome, sentada no chão. Outra criança aí trabalhando, né, que o trabalho infantil a gente sabe que ele é crime, a criança ela não pode ultrapassar as fases da vida, né, a criança trabalhando no trabalho infantil, e 2 crianças pobres aí sentadas também numa, eu acredito que deve ser uma casa de palafita, que são casas que são construídas sobre rios. Então deixa eu comentar essas 3 imagens aqui, ó. Eu tenho uma criança chorando, provavelmente de fome, né, toda suja, ela não tem um amparo da família, e isso é, na realidade, tanto as 2 imagens da ponta, né, são crianças que estão abaixo da linha da pobreza, né, com fome, né, exposta a doenças, as verminosas, etc. Uma está até com a mão na boca aí, a mão toda suja, que pode adquirir alguma doença, né, e isso é um problema social. É um problema que já era esperado por conta de uma classificação que o Brasil tem hoje, que o Brasil hoje está classificado entre os países em desenvolvimento. E os países em desenvolvimento, economicamente, ele tem um problema relacionado à sociedade, não é? Ou seja, eu tive uma explosão demográfica muito grande quando, nas décadas passadas, as populações tinham muitos filhos. Quando o país entrou em um patamar de país em desenvolvimento, começou a haver um controle de natalidade. Ou seja, mulheres que tinham uma grande quantidade de filhos passaram a ter menos filhos, que hoje são os jovens, né, na realidade, e, consequentemente, a base da pirâmide ela encurtou. Aquelas crianças que viviam na base da pirâmide, que era mais larga, passou a se tornar o meio da pirâmide. Consequentemente, o meio da pirâmide hoje compõe os jovens entre 20 e 25 anos que estão em idade de busca de emprego. E aí o que acontece? Essas pessoas elas vão em busca de emprego e não conseguem emprego porque o país, a estrutura do Brasil, não estava preparada para absorver tanta gente no mercado de trabalho que ocorreu na explosão demográfica passada. O que é que ocorre? Aumenta com isso os índices de pobreza, aumenta com isso a quantidade de pessoas com fome, doente, né? E acaba obrigando, aí eu entro na imagem central, o trabalho informal de crianças. Porque uma criança abaixo de 18 anos, né, 16, ele não pode ter uma carteira assinada. Então ela vai para o trabalho clandestino, né, sem carteira assinada, porque ela não pode. E se tem aí também um trabalho escravo, né, onde a criança trabalha sem receber um centavo, quando recebe-se muito o almoço e a refeição diária, e o pai coloca ele para trabalhar justamente para garantir que ele mate a sua fome, pelo menos. Não é nem para colocar dinheiro em casa, porque ele muitas vezes não recebe. E é um trabalho escravo, então ele vai estar ali trabalhando só para garantir o seu prato de feijão, né, diário, para ele poder se alimentar apenas uma vez no dia, para que ele não venha morrer de fome. Então, muitas vezes os pais fazem isso para tentar salvar a vida do filho, mesmo que ele trabalhe de forma escrava. E se ele for feliz, ele vai ganhar um saláriozinho, uma renda que vai
melhorar a sua situação um pouco dentro da sua casa. Né? Por isso que a gente vê aí muitas crianças nos sinais pedindo dinheiro, vendendo bala, né? Vendendo pipoca. Por quê? Justamente porque vai ajudar a aumentar o montante de dinheiro dentro da sua casa para ela poder comprar um pão, um feijão, né, uma verdura e poder praticar sua alimentação diária através do trabalho infantil. Então isso é um problema, né, social, né, que existe um cantor chamado Seu Jorge. Seu Jorge é um cara de extrema inteligência, né? Ele faz muitas músicas fazendo uma crítica à situação econômica que o país se encontra hoje e se encontrou também no passado, né? Os problemas sociais, as mazelas sociais que a gente tem e se perdura por muito tempo aqui no Brasil, desde quando eu me entendo por gente, né? O Brasil já foi bem pior, né, em relação à sua economia, em décadas passadas, a pobreza a gente tinha que era bem pior, mas melhorou consideravelmente, mas que hoje não temos ainda um sistema adequado, né, para que a gente tenha uma vida digna para todos os brasileiros, não só no Brasil, mas também em muitos lugares do mundo, né? Vamos falar aqui do processo da desigualdade social que nós temos no mundo e no Brasil nos últimos anos, né? Esse processo de crescimento, né? O progresso econômico pode ser encarado como algo positivo em alguma sociedade, porque comprova nossa capacidade de crescer, aprender e descobrir novos mundos. Mas o progresso tem seu preço. Correria, estresse, doenças, poluições, entre outros problemas. Além disso, o progresso econômico não é igualitário. Algumas pessoas se sentem mais beneficiadas, outras sofrem mais com suas desvantagens. Enquanto poucos indivíduos têm parte de sua riqueza gerada no nosso país, a grande maioria vive apenas ou pouco mais que necessário, além de ter muitos seus direitos básicos negados. Sem contar as famílias que vivem na miséria, com nada ou quase nada em acesso à moradia, à educação, à saúde, ao trabalho e ao lazer. As grandes filas nos hospitais e postos de saúde, nas agências de emprego, são reflexo nítido da injustiça social que nos cerca, não é? Então, eu vou falar um pouco aqui da situação que o Brasil se encontra na atualidade e vou fazer uma comparação, não é, com, por exemplo, a Inglaterra, né? O Brasil, o grande problema que eu tenho hoje no Brasil está relacionado ao político brasileiro e também à sociedade brasileira. A culpa da gente ter políticos corruptos no governo, historicamente falando, não estou falando da atualidade, mas desde o final do governo militar e até mesmo dentro do governo, mas no governo militar não era a população que colocava os políticos, eram eles mesmos que se candidatavam, se elegiam, né? Mas desde o processo de direta já até hoje, né, a gente passou a ter a responsabilidade pelos nossos governantes que nós colocamos lá. Então, se hoje eles são bandidos, se hoje eles são corruptos, 70% da culpa de termos políticos bandidos e corruptos é nossa. Por quê? Porque, infelizmente, muita gente se vende em época de eleição, vendem seus votos, né, por trocas também de materiais de construção, né? Tudo isso acaba acarretando um ciclo vicioso e a gente acaba perpetuando políticos que são bandidos no poder. Aquele político que lhe dá sandália, que lhe dá cimento, que lhe dá dentadura, que lhe dá cadeira para fazer aniversário, que lhe dá espaço para comemorar, esse é o principal bandido. Principalmente vereadores, que o papel do vereador não é esse. E também não vá bater em porta de casa de vereador pedindo ajuda e dinheiro, não. Porque o papel do vereador não é esse. Ah, mas eu votei em você, você tem direito a me dar dinheiro. Ele não tem direito a lhe dar dinheiro nenhum. Se você for pedir dinheiro dele, ele vai estar vendendo o voto dele, você vai ser obrigado a votar nele na próxima eleição. Abram os olhos.
Deixem de ser ignorantes politicamente falando. Não vá cobrar nada, vereador, nada que eu diga em relação a dinheiro, a bem material. Cobre para que ele faça uma fiscalização no seu município. Cobre para que ele faça projeto no seu município. Cobre para ele fiscalizar o seu prefeito. Que esse sim é o papel do vereador. E não dar dinheiro a você, e não dar sandália, e não da bolsa, da dentadura. Isso não é o papel do vereador, não. O que faz isso é que é ladrão. E aí você vota nele. Você está botando um ladrão no poder. Vereador, ele tem outro papel. Então procure a pesquisar, a analisar qual o papel do vereador, qual o papel de um prefeito, para você colocar uma pessoa digna e honesta no poder. E não uma pessoa que tenta lhe corromper, lhe oferecendo algum bem. E é por isso que o nosso país nunca vai para frente. Que a gente tem pessoas corruptas no poder e temos pessoas que são corrompidas pelos corruptos. Então, se não acabar isso por imediato, não adianta balela nenhuma querer criticar presidente, governador, prefeito, se a culpa é do eleitor. Infelizmente, enquanto houver pessoas vulneráveis a candidatos, a gente vai ter um país vulnerável aos países envolvidos e totalmente dependente. Porque a sociedade, ela é fruto do meio em que vive. Se você plantou coisa errada, você vai colher coisa errada. Então, gente, na hora de votar, pense bem, analise o candidato. Se esse cara está há muito tempo no poder e nunca fez nada pelo seu município, pelo seu estado, pela sua cidade, pelo seu bairro, para que você vai votar nele de novo? Procure outro que nunca entrou no ramo da política. Se não prestar, derruba também. Agora fica na mesma coisa todo ano, colocando no poder as mesmas pessoas que nunca fizeram nada. Para quê? Para roubar dinheiro de novo? Para enriquecer? Tenham vergonha, rapaz. Eu estou falando isso como eleitor que já não vota há muito tempo porque eu não encontro um candidato de qualidade. Não voto em vereador em ninguém porque eu não vejo uma pessoa de qualidade para colocar no poder. Não voto em prefeito há muito tempo que eu não vejo um prefeito de qualidade para colocar no poder. Porque o cara pode dizer que é honesto, mas quando chega lá, ele acaba sendo corrompido porque ele é fraco. Ele é fraco. E quem acaba sofrendo com isso? Nós. Nós que eu digo, tanto a classe pobre, quanto a classe média, quanto a classe rica. A classe rica nem tanto, porque muitas vezes são confabulados aos deputados, aos senadores, mas a classe pobre principalmente, que acaba sofrendo com a falta de saneamento básico, com a falta da estrutura da sua cidade ou do seu bairro, não é? Aí vem um calendário da Rede Globo, as pessoas criticando, pedindo ajuda para o prefeito, ou o governador, o vereador do bairro fazer alguma coisa para a Compesa resolver o problema do buraco. Não adianta. Tudo bem, tem esse dinheiro, a prova é tão grande que o governo do estado tem dinheiro e que os governantes querem que a população se exploda, que todo mundo, antes da pandemia, vivia aí em hospitais, deitados no chão, sem uma maca para ser atendido, 100 metros para ser atendido. Como é que de hora para outra aparece meio mundo de hospital de campanha, meio mundo de respirador, meio mundo de maca, meio mundo de UTI? De hora para outra acontece o surgimento disso aí? Ou seja, ninguém está preocupado com o ser humano, não. Estão querendo fazer política com o dinheiro da gente. Porque se resolve problemas só com problemas. No Brasil, a pandemia surgiu, não foi por acaso, não. Foi para mostrar ao brasileiro que o Brasil tem dinheiro, que se pode investir na saúde do brasileiro, dando a melhor condição de vida
uma melhor condição do sistema de saúde. Mas foi necessário aparecer uma pandemia, não é, para os governantes tirar o dinheiro do bolso para investir em hospitais, e que muitos deles ainda, principalmente o governador do estado de Pernambuco e o prefeito do Recife, foram os que mais roubaram e desviaram verbas com o dinheiro que foi liberado do governo federal, o que é uma vergonha. Então preste atenção na hora de votar, se vocês vão colocar esses miseráveis de novo no poder. Graças a Deus eles não vão poder se reeleger, mas eles vão ter pessoas que eles vão botar do mesmo partido, que estão apoiando eles lá. E eu quero ver se ainda vai ter pessoas que vão votar nesses miseráveis que não quiseram saber a mínima do cidadão pernambucano. Muito pelo contrário, queria formar uma milícia, para tentar derrubar o governo federal, que eu não estou aqui defendendo A ou B, eu estou falando a realidade, junto com os governadores do Nordeste todinho, que são governadores de esquerda, para querer derrubar o presidente. A Rede Globo é outra bandida. Criticou a volta ao trabalho o tempo todo, que não podia, tem que fazer todo mundo isolar em casa, ninguém para trabalhar. Quando foi a semana passada, saiu do Jornal Nacional. O Brasil bate recorde histórico com PIB negativo. E quer botar a culpa no presidente? Não. E a questão do PIB não é só o PIB do Brasil. Todos os países do mundo bateram recorde histórico com PIB negativo. Mas o presidente avisou. Vamos trabalhar porque a situação vai piorar. E era para ter sido pior. Era para ter sido pior. Graças à ajuda do governo com esse plano emergencial aí de R$600, que ainda movimentou um pouco a economia brasileira. Que o PIB chegou a 19% abaixo do ideal. Se não fosse a ajuda emergencial, tinha chegado a 22%, negativo. E aí o pessoal cai em cima do presidente. Eu não estou aqui passando a mão na cabeça de ninguém, não. O presidente também é responsável em algumas coisas, não é? Mas querer criticar é bom demais. Por que não aplaude também as coisas boas que foram feitas? Não é? Então, gente, está na hora da gente começar a abrir os olhos. Eu bato palmas também para o sistema de saúde que foi criado pelo PT, né? O Sistema Único de Saúde, o SUS, que melhorou muito o sistema médico hospitalar brasileiro, não é? Eu bato palmas, mas na hora de aplaudir também aplaudo, não é? Eu só não quero é que o cara diga para mim, não, fulaninho roubou, mas ele fez. E é assim? Então eu posso roubar seu carro e deixar em casa, não é? Porque eu estou fazendo uma ação boa, eu estou lhe roubando, mas eu estou deixando você em casa. Você não vai ficar no meio da rua. E é o que foi feito em governos anteriores. O cara fez muita coisa para o país, mas roubou muito. E ele está certo por causa disso? Então, para o cara ser um bandido bom, ele tem que roubar e tem que ajudar a pessoa, ao mesmo tempo que ele rouba. Então, gente, é por isso que a gente tem uma desigualdade social muito grande no Brasil. Porque, infelizmente, se rouba muito. O Brasil é um país extremamente rico. Se tem uma grande produção agrícola, onde a gente exporta. A gente tem um potencial muito grande em termos de tecnologia. O Brasil é um país exportador de tecnologia e exploração de petróleo em águas profundas. É a melhor tecnologia do mundo. O Brasil é o segundo maior produtor de minério de ferro do mundo. O maior produtor de carne bovina do mundo. O maior produtor de bauxita do mundo. E dizer que o Brasil desse não tem dinheiro. O Brasil é um país rico, mas infelizmente o Brasil é um país pobre de pessoas competentes, de pessoas honestas, que aí acaba ocasionando uma desigualdade social incrível. Acaba ocasionando um país onde eu não tenho saneamento básico, onde eu tenho doenças que já eram para sido erradicadas há séculos passados, que até hoje ainda assola nosso país, como é o caso da doença de Chagas, ocasionado pelo Trypanosoma cruzi, que era o barbeiro, que é o retrato da pobreza, essa doença.
Porque o barbeiro se dá em casa de pau a pique, é onde é seu hospedeiro. E, consequentemente, acaba ocasionando essa doença que aflige boa parte dos nossos nordestinos, que vive abaixo da linha da pobreza. E o governo disse que tinha acabado com a pobreza no Brasil, o governo anterior, que nós não tínhamos mais fome no Brasil, que a situação do nordestino tinha acabado, a fome, a sede. Eu sou um cara que viaja pelo Brasil, sempre viajei pelo Nordeste brasileiro. Eu tinha um pai que morava em Fortaleza, que eu pegava meu carro aqui e saía fazendo um tour pelo sertão nordestino. Eu não fazia só o caminho de Recife-Fortaleza, não, que é pelo sertão nordestino também. Eu ia para outras cidades conhecer. Eu já fui daqui para Natal, de Natal eu fui para Cajazeira, que é na divisa de Pernambuco, ou da Paraíba com Piauí. De lá eu voltei subindo para o Ceará e vi muita coisa feia. Eu vi crianças andando mais de 40 quilômetros no chão quente, na pista de asfalto, com um pé em carne viva que eu tive pena e coloquei no meu carro. Comprei um saco de pão com queijo, eles foram comendo, parecia a melhor comida da vida. Que eu vi aquilo, eu tive vontade de chorar. E o governo tem coragem de chegar na televisão e dizer que acabou com a fome do nordestino. Um governo mentiroso. Que quando eu falo isso, as pessoas dizem, mas ele foi muito bom para o pobre, eu não vejo bondade nenhuma. Se ele tivesse sido bom para o pobre, a gente não tem a pobreza que está aí exacerbada no país inteiro. Porque eu acredito que não tenha saído desse governo novo agora de Bolsonaro, que apareceu tanto pobre de uma hora para outra no Brasil, não. Então a gente tem essa desigualdade social há muito tempo. Melhorou, mas melhorou não foi por conta da situação do governo passado, não. Melhorou por quê? Porque o governo de Fernando Henrique, ele adotou o Plano Real, que deu a estabilização da moeda e fez com que o brasileiro passasse a ter um poder de compra maior. Porque a inflação caiu. Então, da classe mais pobre e mais alta, passou a ter acesso a alimentos de qualidade, passou a viver mais e melhor. E o governo federal do PT, quando pegou o governo brasileiro, pegou o governo com os cofres públicos cheios de dinheiro. O cara ser bom no bom é bom demais, eu quero com ele ser bom no ruim. Você pega um governo cheio de dinheiro, transbordando, você começa a fazer programa social, faz Bolsa Família, faz Bolsa Escola, FIES, não sei o quê, que diga-se passagem, esse FIES que foi feito é um programa massa, muito bom, só que foi feito de forma errada. Bolsa Família também muito bom, só que foi feito de forma errada. Eu aplaudo também por ter esses programas sociais, só que eu aplaudo em parte. Não é? Em parte porque Bolsa Família, no meu ver, era para se dar aquela família onde o cara estiver trabalhando e ganhando até um salário mínimo para ajudar a aumentar o seu salário. E quem não estiver trabalhando só poderia receber durante 3 meses. Porque o Bolsa Família, infelizmente, deixou muita pessoa ociosa. As pessoas não querem ir atrás de emprego. Eu mesmo, como professor, já trabalhei numa escola pública aqui, e eu trabalhando no EJA, eu tinha uma menina de 27 anos de idade, e perguntei, ela tinha 3 filhos. Disse, moça, por que você não vai atrás de emprego? Está desempregado, está atrás de emprego. Até apareceram uns empregos para mim, mas se eu for trabalhar, eu perco o direito de receber o Bolsa Família. Vê a cabeça do povo, vê o quanto de imbecis foram criados com a ajuda do Bolsa Família. Porque o Bolsa Família não é esse dinheiro todo, não. Mas as pessoas preferem ficar sem trabalhar a ficar recebendo o Bolsa Família. Então, é uma situação que o programa é massa, mas foi feito errado. E aí ninguém prospera porque você deixa de empregar pessoas, essas pessoas da mesma forma não estão contribuindo com o crescimento do país, né? E muito pelo contrário, estão retirando através desse benefício. Então o Bolsa Família, repito, era para ter feito de forma errada, diferente. Só deveria ter direito a Bolsa Família quem estivesse trabalhando recebendo apenas um salário mínimo. E quem tivesse desempregado recebia apenas 3 parcelas. Porque só assim o cara corria atrás, ia atrás de emprego
para receber. Aí você veria mudar a classificação do país hoje em relação à sua desigualdade social, porque as pessoas iriam batalhar, iam correr atrás, não é? O FIES, que é um plano de financiamento escolar, banalizou a educação. Banalizou a educação. Daqui a pouco eu volto a falar sobre isso. Deixa eu dar uma paradinha aqui, vou tomar água e a gente retorna já já.